tarde. Boa tarde. Muito legal estar aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo. Uma honra poder participar desse dia e meditar um pouquinho, né? Sobre as graças e sobre tudo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. A Marisa me convidou semana passada, estava com a agenda bem apertada, mas quando ela falou, olha, é para falar da misericórdia, para falar desse amor de Deus, eu disse sim, eu vou. E aí eu fui para Pitanga, teve o pessoal, a Marta, o pessoal foi para lá conosco também, a gente teve um retiro esse final de semana. E eu tenho um problema de garganta, sabe, gente? Quando faz muito frio, minha garganta, ou a amígdala, não sei, né? Ela incha. E eu fico com uma dificuldade de falar, sabe? E aí eu tinha uma pregação hoje de manhã e essa aqui agora. Aí de manhã eu acordei, fazer minha oração, falei, Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor, para que eu possa fazer bem feita essa primeira pregação e para que eu tenha voz à tarde também para falar do teu amor e da tua misericórdia. Vocês estão me ouvindo, né? Graças a Deus está doendo um pouquinho, mas a misericórdia do Senhor está nos alcançando, né? Graças a Deus. Bom, gente, não sei se vocês trouxeram a Bíblia, mas se você a trouxe, pega lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Uma palavra que bastante gente já conhece, que nós já temos essa devoção pela divina misericórdia, já ouvimos bastante, mas ela fala muito comigo, essa passagem, e eu espero que de uma maneira singular, de uma maneira diferente, ela também possa falar com você nessa tarde. Diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação. Jesus, ele contou essa história, ele fez esse convite logo depois de ter conversado com alguns fariseus, homens que se achavam os donos de tudo, os conhecedores de tudo, homens que, segundo a lei, atendiam todos os preceitos, tudo aquilo que os mandamentos pediam, mas homens que muitas das vezes eles exteriormente pareciam fazer uma coisa boa, mas no seu interior eles estavam sendo falsos com a pessoa mais importante que nós temos, com nós mesmos. Sabe, gente, às vezes nós conseguimos enganar algumas pessoas por algum tempo, mas a gente não consegue se enganar. Na hora que você chega no teu quarto, coloca a cabeça no teu travesseiro e tenta dormir, naquela hora a realidade ela se mostra para você. Quando pela manhã você acorda e vai lá no espelho de manhã, ali você está vendo quem você é. Não tem como você fugir. E ele sabia que aqueles homens carregavam um pesado fardo, e pior do que carregar um pesado fardo, ele dizia para os outros que tinham que carregar esse pesado fardo também, como se viver nesse mundo já não fosse um grande peso, não é? As nossas dificuldades, os problemas que aparecem no dia a dia. Mas aqueles homens, aqueles fariseus, diziam então que tinha que carregar um fardo ainda mais pesado. E Jesus vê aquela situação, e não só aquela, Jesus vê a tua situação e a minha situação, e ele diz para toda a humanidade. E é muito interessante isso, né? Ele diz, ó, vinde. O que significa isso? É um convite, gente. É um convite. E um convite a quem? Para todos. Mas então por que nós não vamos até o Senhor? Por que nós ficamos presos no nosso pecado? Por que ficamos presos nesse peso que nos cerca e não vamos até o Senhor? A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, não é a mão do Senhor que é curta para nos alcançar, e nem o ouvido do Senhor que está tapado para nos ouvir, mas são os nossos pecados
que colocaram uma barreira entre nós e Deus. Ou seja, não é o Senhor que não me quer, não é o Senhor que não consegue me alcançar, mas os meus pecados, as minhas falhas, os meus defeitos colocaram uma muralha entre eu e Deus. E aí a gente vê a misericórdia de Deus. Quando essa muralha que era intransponível, que não podia mais romper, Deus, no seu amor misericordioso, nos dá Jesus, que destrói essa muralha, que destrói com todo o pecado, que destrói com toda a maldição, que destrói com tudo que nos afasta de Deus. E agora então, nós temos um caminho livre, aberto, para corrermos para Jesus. Então vinde a mim. Vinde quem? Todos nós. Mas de que jeito eu vou? Lá no Antigo Testamento está escrito: só poderá subir a montanha aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Mas Senhor, eu sou falho, as minhas mãos estão sujas, o meu coração endurecido. De que jeito eu subirei, Senhor? Aqueles que se lavam no sangue de Jesus, no sangue e na água que jorra do peito de Jesus, da misericórdia de Deus, irmãos. Esses conseguem ter suas mãos puras, seu coração transformado, seus olhos modificados, para se aproximar do Senhor. Então já não há mais motivo de condenação, já não há mais peso, já não há mais culpa. Nada mais é motivo, meu irmão, para nos afastar do amor de Deus. Como o Senhor Jesus sempre falava, quando fazia algum discurso, Ele dizia: aqueles que têm ouvidos, ouçam. Hoje o Senhor está falando para você: eu te quero, eu te quero. Ah, mas ninguém nunca me quis. Não importa, o Senhor Jesus hoje Ele diz: eu te quero. Ah, Senhor, mas eu estou mal, eu estou no pecado, eu estou falido. Senhor, eu estou doente. Senhor, eu estou condenado. Senhor, eu não tenho nada. O Senhor te quer, meu irmão, do jeito que você está. Do jeito que você está, Ele te quer. Ele te quer como Ele quis o Saulo, que depois vira o grande apóstolo Paulo. Ele te quer como Ele quis Bartimeu. Ele te quer como Ele quis o filho pródigo. Ele te quer como Ele quis a mim, que no meio de tantas falhas e tantos pecados, o Senhor me levantou e me restaurou. O Senhor te quer. Então venha a Ele. E aí talvez você esteja na solidão do teu coração. Eu conheço o povo de Deus, eu sei como dói isso. E o que eu vou falar agora talvez doa. Mas talvez você esteja aqui dizendo assim: Alex, eu queria tanto, não só eu ir até o Senhor, mas trazer o meu marido, trazer a minha esposa, trazer os meus filhos, os meus irmãos, os meus netos. Queria trazer todos eles ao Senhor. E eu digo para você, querido irmão, se você está aqui orando nessa tarde, se você está aqui clamando pela misericórdia, a misericórdia do Senhor há de alcançar toda a tua família, querido irmão. Você há de entrar no céu, de contemplar a face de Deus, a presença de Nossa Senhora. Mas lá você vai ver, se Deus quiser, o teu pai, teus filhos, seu marido, toda a tua família. Porque essa misericórdia de Deus, ela se estende e alcança todos. E aí, eu quero meditar com você mais uma coisa. Porque às vezes, nós, com os nossos olhos farisaicos, pesados, nós não enxergamos como Deus. A gente não consegue entender. E às vezes a gente fica pensando assim: ah, fulano sim, esse é cheio de Deus, esse é cheio de misericórdia, esse Deus vai tocar, vai dar uma cura para ele, uma cura para ela, vai transformar a vida dele. Mas na minha família não. Porque na minha família tem gente que está mexendo
com outras coisas, outras religiões. Na minha família tem gente que se envolveu em crimes. Na minha família tem maldição. A gente começa a olhar para o que nós estamos passando e começamos a nos achar indignos, imerecedores da graça de Deus. E às vezes nós vamos nos convencendo disso. Nós vamos olhando o mundo em volta e percebendo como ele está cercado pelo pecado, pela mentira, pelo assassinato, pela tragédia. E nós pensamos: o amor não vai tocar na minha família, a misericórdia do Senhor não vai me alcançar. Mas o que eu quero dizer para você, querido irmão, é que a misericórdia de Deus alcança a todos. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer que é completamente puro. É como eu disse antes, é o sangue e a água que jorram do peito do Senhor que nos purificam. Calar as cadeiras, começava a rezar, né? E teve uma tarde que foi diferente de todas as outras tardes. Uma moça muito bonita, uns 20 anos, chegou lá naquela tarde. E ela chegou e falou assim: olha, eu preciso de oração. E aí uma amiga minha falou assim: não, a gente vai rezar por você, espera só um pouquinho. Corria para lá, corria para cá. E essa moça sentada só chorava. E aí chegou o momento de rezar por ela. Minha amiga me chamou para estar junto. E quando nós começamos a rezar, ela chorava mais ainda. Eu falei: querida, mas por que você está chorando? A gente usa aquelas frases, né? Jesus te ama, não precisa chorar. Aí ela falou assim: não, Jesus não me ama. Eu falei: mas por que você está falando isso? E aí ela contou a história dela. Ela falou assim: olha, eu tenho 20 anos e sou mãe solteira. Eu não sou de Maringá, eu sou de Paranavaí. E eu deixei meu filho com a minha mãe em Paranavaí, porque eu não tinha mais condições de criar ele. Difícil para mim ser mãe solteira, ela disse. E eu vim para Maringá para ser garota de programa. Ela olhou para mim chorando e falou assim: eu sou uma prostituta. E você acha que Deus me ama? Que Deus pode fazer algo na minha vida? E aí aquele tipo de coisa dá vontade da gente chorar junto, né, Leite? Dá vontade da gente chorar junto. Mas nós colocamos a mão sobre ela e continuamos rezando e falamos assim: olha, Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Se arrepende do que você está vivendo, volta para o Senhor. E essa moça chorava, mas sabe aquele choro de arrependimento mesmo? Muito forte. De eu lembrar, eu me arrepio. E aí acabou aquele momento de oração. Nós íamos ter um grupo à tarde, dali 3 horas mais ou menos. E falamos para ela assim: olha, se você quiser você pode ir embora. Ela não foi embora, ela ficou lá. E aí nós fomos ter um grupo de oração, 8 horas da noite. Ela sentou na primeira fileira de banco, ela se sentou. E aí foi ter, né? Não sei se vocês já viram o grupo da Renovação Carismática, né? O povo bate palma e pula para um lado e pula para o outro, né? E tem um momento dentro ali da espiritualidade da renovação muito interessante, que é quando Deus começa a revelar o que Ele está fazendo na vida das pessoas. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas estava lá eu conduzindo, né? Falando o que Deus estava fazendo, de olho fechado, né? Tal. De repente essa moça bate no meu ombro. Ela bateu no meu ombro, eu falei assim: pois não? Ela falou: Alex, você está aí falando que Deus está tocando uma pessoa que está com dor de cabeça, que Deus está falando de uma pessoa que está com dor nas costas. Olha, Deus está falando para mim que tem uma mulher com muita dor no rim. Eu falei assim: meu Deus do céu, essa mulher está aqui falando esse negócio para mim, e ela estava fazendo não sei o que ontem. Como é que pode, Deus? Eu não vou falar não. Para pensar, né? Falei: não vou falar não. E fiquei com aquele negócio no meu coração, né? E aí acabou aquele momento. Falei pessoal assim: olha gente, agora vamos ouvir a pregação. Pode todo mundo sentar. Se sentou todas as pessoas, menos uma senhora. Uma senhora que estava lá no meio de todo mundo. Aí eu virei para ela e falei assim: querida,
A senhora pode se sentar. Ela falou: não, só queria falar uma coisa. Eu falei: o que foi? Rapaz, eu vim para cá com uma dor no meu rim. E a hora que aquela mocinha estava falando com você, Jesus tirou aquela dor com a mão. E eu não sinto mais nada, para honra e glória do nome de Jesus. Gente do céu, naquela hora, se tivesse como eu cavar um buraco e me esconder, eu cavava um buraco e me escondia. Por quê? Porque eu não tive o coração misericordioso, eu não tive o olhar misericordioso. Mas Deus tem, irmão. É por isso que na palavra de Deus diz que nos precederão as prostitutas, os ladrões. Eles chegarão primeiro lá no paraíso. Os drogados, aquelas pessoas que a gente vê rejeitado, chegarão primeiro. Por quê? Porque o Senhor não vê o por fora, irmão. O Senhor não vê e não nos mede com a roupa que nós vestimos, com o emprego que nós temos, com o dinheiro que nós temos, com as obras que nós fazemos. O Senhor vê o nosso coração. O Senhor vê a vontade que nós temos de ser santos, de sermos felizes. É claro, o arrependimento ele tem que ser completo. Eu tenho certeza, essa moça deve ter se confessado, deve ter se convertido, deve ter voltado para a cidade dela e cuidado do filho dela com dignidade. Mas esse é o chamado que nós devemos ter todos os dias. O chamado de que: vinde a mim, venham até mim, não se prendam em mais nada, venham até mim. Para de carregar esse fardo pesado, esse fardo de maldição, esse fardo de culpa, esse fardo de crueldade que o mundo coloca sobre as nossas vidas. Você não pode mais carregar isso, meu irmão. Não pode carregar mais maldição alguma, culpa alguma, condenação alguma. Nós não temos mais esse direito. Nós temos que pegar o fardo do Senhor, que é suave. Papa João Paulo II falou algo uma vez, e eu medito muito sobre o que ele falou. Que ele disse assim, que nenhum de nós carregamos uma cruz mais pesada do que aquela que Deus nos pede para carregar. Vocês já ouviram isso também? E eu meditei muito sobre isso na semana passada. A gente viveu aí a paixão de Cristo, a Semana Santa, uma hora em que a gente experimenta por completo a misericórdia de Deus, né? E teve um dia que me chamaram para pregar naquela Semana Santa, na novena das mãos ensanguentadas de Jesus, sobre o tema a cruz. E eu falava para aquelas pessoas uma coisa que talvez você nunca se atentou, mas é um dos mistérios da misericórdia e do amor de Deus para nós. Jesus carregou aquela pesada cruz, não é? Aquela cruz era dele, sim ou não? Não era, ele não teve um julgamento honesto. Aquela cruz poderia ser de Barrabás, né? Poderia ser de outro ladrão, de outra pessoa que estava condenada, mas não era de Jesus. Primeiro por esse motivo, segundo que ele não merecia uma cruz, quem merecia era eu, né? Aquela cruz era minha, com toda certeza. Eu merecia estar numa cruz. Todos nós, né, com os nossos pecados. Mas tá bom, ele carrega aquela cruz. E há uma outra passagem em que Jesus fala de carregar alguma coisa no ombro. Eu não sei se você lembra qual é a passagem. Qual? Isso. Ele conta uma passagem assim, ó, uma parábola, que um pastor tinha 100 ovelhas. Lembrou? Tinha 100 ovelhas. Uma das ovelhas se perde. Olha que forte isso, gente. Uma das ovelhas se perde. Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Quando ele encontra a ovelha, como que a ovelha está? Ferida, suja, machucada. O que Jesus faz com a ovelha? Ele pega a ovelha e a coloca no ombro e atrás de volta para o aprisco. O maior peso, irmão, não foi o da cruz, mas foi o de carregar a minha vida, a sua história e a minha história. E é por isso que ele fala: troca comigo, joga fora esse fardo pesado que você está carregando, joga fora a tua culpa, joga fora os teus medos e carrega o meu fardo que é suave e o meu jugo que é doce. Carrega isso, irmão.
E aí você vai ver quão suave e agradável é caminhar com o Senhor. Chega a parecer que é doideira. Por quê? Porque às vezes as coisas estão dando tudo errado na nossa vida, e nós conseguimos levantar as mãos para os céus e falar: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelas coisas que eu não entendo. Obrigado pelas dificuldades. Obrigado pelos problemas. Mas obrigado, Senhor. E sabe por que nós conseguimos fazer isso? Porque nós conseguimos entender a misericórdia de Deus. O tempo, infelizmente, não nos ajuda. A minha vontade é poder ficar aqui conversando com vocês sobre a misericórdia de Deus a tarde toda. Mas eu creio que já deu para entender que esse chamado é para todos nós, independente da maneira que nós estamos, de irmos até o Senhor e de vivermos a misericórdia com Ele. Eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração, que você feche os seus olhos. Eu pedi, irmã, para você tocar de novo aquela canção, aquela linda canção que fala justamente sobre essa passagem que nós meditamos agora, e que você possa entregar o peso, a culpa, a dor. Entrega tudo isso agora para Jesus. Deixa Ele resgatar a tua vida. Deixa Ele resgatar a tua família. Deixa que o coração misericordioso do Senhor te alcance. Se você conhece a canção, cante junto. Se você não conhece, acompanhe aqui no telão. Mas deixa o teu coração cantar nessa tarde. Vinde a mim, diz o Senhor, que eu renovo tuas forças e te faço um vencedor. Você canta isso? Cante com Vinde fé. a mim, Força, nem que custe suas lágrimas. diz o Senhor, que eu renovo tuas forças e te faço um vencedor. Vinde a mim, diz o Senhor, que eu te levanto, firma os teus passos, vida nova eu te dou. A quem mais irei? A quem mais irei, Senhor? Para vir aqui, ela vai continuar conduzindo este momento com todos nós, na certeza de que a misericórdia de Deus nos alcança e que o seu amor é eterno. Ó, vocês não sabem tanto que eu amo essa menina aqui, ó. Uns 20 anos já, né, Pedrinho? A gente apresentava um programa junto. E essa moça aqui, ó, essa menina, me ensinou a rezar. Deus abençoe, viu? Vamos rezar uma Ave Maria para ela? Estende a mão para ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.